Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso que já providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos ter mais um dia nessa terra, o calor suficiente, né? A temperatura para que nossos corpos possam resistir, o oxigênio, a gravidade, né? Os alimentos, todas as condições, né? A regência dos planetas, das estrelas, tudo isso. Já pensou em quantas coisas, né, maravilhosas que Deus faz por nós aí, como Ele sustenta esse universo e como Ele sustenta o nosso próprio interior, todo o mecanismo do nosso organismo, coração, pulmão, rins, tudo funcionando perfeitamente para que nós possamos viver aqui nessa terra. Então vamos agradecer, né? Toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam para este Deus maravilhoso. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento queremos manifestar a nossa gratidão, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Deus, aos nossos pecados e nos purifica, Senhor, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos agora ministrar ao Senhor este culto com alegria, com confiança, com muita reverência, porque Tu és, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, toma nas Tuas mãos cada palavra, cada atividade, cada louvor, tudo que será feito seja pela direção do Teu Espírito Santo. Envolve, meu Deus, esta casa, este lar, esta pessoa, esta família que está participando agora conosco. Oh, meu Deus, envolve com Teu Espírito Santo. Guarda esta família, guarda este lar, guarda esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. E que essa bênção ela se estenda a todos os seus, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão trabalhando aonde quer que esteja este familiar, essa pessoa querida, essa pessoa amada, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu Deus, o Pai Todo-Poderoso, receba este culto, receba as nossas vidas, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, para que seja tudo para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez, né, alegres na presença desse Deus maravilhoso, que já está aí presente em nossas vidas, que já está presente aí em cada lar, em cada local onde esse culto está sendo ministrado agora, e tudo seja para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no culto de hoje, né, hoje é o dia que nós vamos também ministrar a ceia do Senhor. Nós iniciamos com o louvor, né, da harpa cristã. Qual vai ser o louvor que nós vamos louvar o nosso Deus hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus, Glória né? a Deus. Dá aos irmãos agora abrir as suas Bíblias na Epístola de Tiago, mais uma vez, né? No capítulo de número 3. Tiago, capítulo número 3. Quando os irmãos vão localizando aí a palavra, vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Pai, seja o Teu Espírito Santo, Pai, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Bem, então vamos ler esse texto aqui. Nós vamos ver o capítulo, ver se a gente consegue passar o capítulo todo aqui. Mas eu vou ler só essa primeira parte até o versículo 12, né? E depois a gente começa a explanar a palavra aqui de acordo, né, com o Espírito Santo vai nos dando.
tem aqui um título que é Os Pecados da Língua e o Dever de Refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vou ficar até por aqui, né? E aí, se a gente conseguir, a gente passa até o final do capítulo. Então, Tiago, ali, escrevendo essa carta, lembrando que Tiago ele está escrevendo para os judeus convertidos, né? Os primeiros convertidos, realmente, a maioria eram judeus, e que estavam ali na diáspora, né? Espalhados ali pela Grécia, por todo aquele mundo antigo, né? Ásia Menor, né? Então, tudo ali espalhados por aquelas regiões e passando por diversas situações, né, de perseguição, de sofrimento, né, dificuldades tremendas, e ele vai escrever essa carta para alcançar esses irmãos. Essa carta é escrita por volta de 48 e 62 depois de Cristo, né, um desafio ali, o desafio que as pessoas estavam vivendo na sua vida comunitária. E Jerusalém estava sendo ali, além do centro religioso judaico, que passou também a ser do cristianismo naquela época, mas também um palco de muitas tensões políticas e sociais. Vivia ali sempre aquela tensão tremenda, né? Entre judeus, entre cristãos, entre romanos, entre todo aquele povo que estava ali envolvido. E o Tiago ele faz essa carta de uma forma prática, direta, com foco na ética cristã e na maturidade espiritual, né? A gente vê aí o nosso irmão Tiago, naquela época, preocupado com a maturidade espiritual, com a ética cristã, e seria tão bom, né, que muitos líderes que estão por aí também estivessem preocupados com essas coisas, né? Com a maturidade, né? Dos seus discipulados ali, dos seus membros, né? Estivesse preocupado ali com a vida espiritual deles, né? Em vez de estar preocupado com coisas que não vão passar dessa terra. Então, o tema central da carta, né, é o poder da língua e a necessidade da sabedoria divina para guiar a nossa vida cristã. Tá? Não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que vem lá do alto. E o texto mostra que a maturidade espiritual vai nos revelar a forma de falar e a nossa forma de agir. Então começamos assim. Primeira parte é o versículo 1 e o 2 e fala sobre a responsabilidade do ensino, né? A responsabilidade de quem ensina. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber
maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Então, muita gente quer, né? Eu quero pregar, né? Eu quero ensinar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro e tal. Mas ela não vê, ela só vê a parte do que ela quer, mas muitas vezes ela não olha a responsabilidade, que está dizendo a responsabilidade que vai ser mais cobrado. Porque para você ensinar a palavra de Deus, você ensinar o Evangelho, você está lidando com almas, você está lidando com vidas. Nenhuma doutrina errada, um ensinamento errado pode levar alguém ao engano, pode levar alguém ao desvio e pode causar para essa pessoa um prejuízo eterno, né? Isso não exime a pessoa, importante falar isso, né? Para depois a pessoa não achar que ela vai conseguir ali arrumar um advogadão, né? Desses aí que dá nó em pingo d'água diante de Deus e dizer, mas eu fui inocente, né? Foi o pastor, né? Foi o irmão que me ensinou errado. Não vai ser justificativa, porque ele vai dizer exatamente estas palavras para você. Você tinha a palavra, você tinha os pais, você tinha os profetas. E eu falei para seguir a minha palavra, não te falei para seguir a ninguém. Então a pessoa vai ouvir isso. Mas isso também não exibe o mestre de ter responsabilidade de ter ensinado errado. Então, muito cuidado. Você que quer ensinar, você que quer pregar, você que quer falar a palavra de Deus, para que seja fiel àquilo que está a palavra de Deus, aquilo que está na doutrina, aquilo que Deus está revelando através da sua palavra, não daquilo que você acha, aquilo que você quer e aquilo que você pensa, mas aquilo que a palavra de Deus ela está nos revelando. Então, Tiago, ele adverte sobre isso. Nós estamos vendo aí muita gente falando, Deus me disse, né? Deus disse nada. Ele que está falando que Deus disse para ele e está querendo ali, de alguma forma, induzir pessoas a fazer aquilo que ele quer, né? Então, é claro que Deus fala, que Deus pode ter falado com alguém, Deus pode estar dando orientação para alguém, mas orientação para a igreja já estão dadas. Estão ali completas nos 66 livros que compõem a Bíblia, né? Então a gente já sabe, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, e ponto final. Isso é orientação para a igreja. E para o cristianismo nós sabemos que estão ali os 27 do Novo Testamento. Os 37 são experiências que nos levam ao Novo Testamento, que nos levam até a Cristo e mostram o modo de agir de Deus durante toda a nossa existência, porque ele não muda. Então é importante a gente ter o conhecimento da Bíblia por completo. Tem que ensinar direitinho, não usar o Antigo Testamento para gerar doutrinas aqui, dominar pessoas, né? E não usar o Novo Testamento para dar uma salvaguarda para a pessoa pecar, que muitas vezes é o que é usado, né? Usa o Antigo aí para tirar as coisas das pessoas, para botar as pessoas aí debaixo de regras, debaixo de indulgências, né? De ter que obedecer isso para ter aquilo, barganha com Deus, ou usa o Novo Testamento para dar o liberalismo total, né? Libertinagem, pode fazer o que quiser, você foi salvo pela graça, você não tem compromisso nenhum em obedecer a Deus. Quem é salvo pela graça já recebe poder do Espírito Santo para obedecer a Deus e fica constrangido se não consegue fazer isso, não consegue viver bem se não consegue fazer isso. Então, para a gente ter uma ideia. Então, quem exerce liderança, quem ensina, quem prega a palavra, tem que abrir o olho com esse negócio aqui. Precisa dizer, muito não quero ser, melhor não ser do que fazer a coisa errada, né? De chegar e estar ensinando errado, né? Vai lá, dá uma palavra de conforto para aquela pessoa, vai lá dar uma ajuda, uma situação material que ela está precisando, ora com ela, né? Mas se você não tem condições de pregar a palavra, ou se você acha que está pregando alguma coisa que é errada, que aquilo que você está recebendo, você está achando, está duvidando que aquilo que você está recebendo está certo e você vai passar aquilo para outra pessoa, se você mesmo não confia, você mesmo não acredita, então não passa, né? Tenha a responsabilidade de ensinar aquilo que você tem certeza, aquilo que o Espírito Santo confirmou na tua vida, e não aquilo que nem você acredita direito. Até você tem as suas dúvidas, você fica pensando, mas será que é assim? A Bíblia diz assim, né? O pastor disse assim, o irmão disse assado, né?
Então, muita atenção na hora de ensinar. Os líderes religiosos, né? Hoje são duas classes, né? Que têm grande influência sobre a vida das pessoas. Os líderes religiosos e os tais influenciadores digitais. E muitos líderes religiosos hoje são também influenciadores digitais, né? Estão aí na internet, no Instagram, né? No Facebook, no Twitter, ou agora o X, né? Trazendo aí muitas coisas para as pessoas. E muitas destas coisas, se tratando de líderes religiosos e líderes cristãos, do cristianismo, não estão fundamentadas na palavra de Deus. Pelo contrário, algumas delas estão até indo contra a palavra de Deus. E essas pessoas estão falando abertamente, né? Então, uma preocupação muito grande. A gente começa aqui a palavra falando sobre isso, né? Se prepara, né? Ora. Realmente aqui a gente ora, a gente vai preparar uma palavra, a gente primeiro ora, a gente verifica, né? Você vê todo o cuidado, olha, irmão, vê se está correto isso aqui, se não está. A gente tem esse cuidado, esse zelo, porque a gente sabe que tem pessoa aí do outro lado que está ouvindo a palavra, que está aprendendo a palavra, que tem sede da palavra de Deus. Então, cuidado para que essa pessoa ela receba um alimento sadio, né? Que ela possa ter um alimento sadio. Então, essa primeira parte aqui, Tiago já começa puxando a orelha, nossa orelha, né? Nós que pregamos a palavra, nós que ensinamos, né? A orelha chega a ficar ardendo, né? Puxa a orelha mesmo, tem que puxar, né? Tem que puxar. Depois ele vai falar, na segunda parte, vai do versículo 3 ao 6, e ele vai falar do poder da língua, né? Interessante isso aqui, vamos ver? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro, né? Isso é coisa prática, coisa da vida, né? A gente vê, ainda hoje se vê, né? O cavalo, a carroça, né? O camarada usando esses materiais para dar direção ao cavalo. Observar igualmente que os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno orbe, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, né? Então ele fala assim do domínio, né, que o homem tem sobre os animais, né, o cavalo, para ter a direção apenas com um freio na boca, ele consegue conduzir um navio que é enorme, né, e um pequeno leme, né? Imagine hoje, né? Você visse esses grandes navios, né, de guerra, esses transatlânticos, né, submarinos, tanta tecnologia, e que são pequenos mecanismos, né, em relação à proporção do tamanho dessas naves, né, desses navios, que dão uma direção. Você para o próprio avião, um leme de direção, né, em proporção do avião, o tamanho daquilo ali, as peças que estão ali, que estão conduzindo tudo aquilo ali, né, dão a direção, tudo isso feito pelas mãos do homem. Um homem que recebeu a inteligência de Deus para fazer estas coisas, né? Então, se nós podemos dominar as feras, controlar toda esta tecnologia, né? Nós não podemos dominar a língua, não podemos. A palavra está dizendo que não. É um órgão tão pequeno no nosso corpo, mas pode causar muitos prejuízos. Palavras podem construir ou podem destruir relacionamentos. Uma palavra ela pode defragrar uma guerra. Uma palavra, né? Um líder de Estado que fala uma palavra pesada para um outro, ele pode ocasionar ali uma guerra. Uma palavra pode destruir um namoro, um relacionamento, um casamento, uma sociedade. Uma frase, né? Dita numa hora errada. Então, o poder da palavra, a gente fala poder da palavra, a pessoa leva as coisas por uma mistificação, mas não, esse poder ela vai mexer na parte intelectual, na parte emocional da pessoa, de tal forma que pode ali inflamar aquela pessoa. E não só nessa questão do descuido no uso da palavra,
mas também no uso inapropriado da palavra. Mentiras, difamações, notícias falsas, né? Notícias falsas, né? Muito negócio de fake news, né? O pessoal gosta de enfeitar o pavão aí. Notícias falsas, discurso de ódio, são demonstrações de como a língua pode contaminar toda uma sociedade e causar males que podem durar por décadas, séculos, ou mesmo serem irreparáveis. Não é verdade, né, irmãos? A gente está vendo isso aí, né? Como que a palavra ela é usada para manipular as pessoas. Como uma palavra pode jogar atrás das grades dezenas, centenas de pessoas inocentes. Como uma construção, uma narrativa pode ser tão destrutiva para a sociedade. E como as pessoas elas podem assimilar, aceitar essa palavra, mesmo elas sabendo no fundo dela que não é verdade, apenas para satisfazer a sua necessidade de vingar do outro que pensa diferente dela. E isso, se nós estamos falando do mundo, já é uma coisa reprovável, já é uma coisa imoral. Quanto mais nós estamos falando de pessoas que se dizem cristãs, que servem a Deus, né? Que estão ali dizendo eu amo o Senhor, mas estão ali colaborando, aceitando a mentira, a injustiça contra o seu próximo e às vezes até contra o seu próprio irmão. Então a gente vê que está bem atual, né? Parece que o Tiago está escrevendo para a gente aqui hoje, agora, né? A gente está vivendo uma situação em que a língua ela tem destruído muitas vidas, ela tem destruído muitas casas, ela tem destruído muitas famílias. E aí depois as pessoas vão, né, na maior hipocrisia, dizer, Senhor, eu te amo, eu te amarei para todo sempre, né? Como você pode amar a Deus que não vê, se você não consegue amar o teu próximo, se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo? Essa é a pergunta que Deus vai te fazer, tá? Essa é a pergunta que Ele vai fazer para você. Então nós temos que ter responsabilidade em não entrar na onda. Não é porque todo mundo está mentindo que eu também vou mentir. Não é porque todo mundo está enganando que eu também vou enganar. Você não é todo mundo. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Você foi separado por Deus. E independente do que pensa a maioria ou do grupo por qual você tem simpatia, você tem que zelar pela verdade, seja ela qual for. Nós fomos chamados para zelar pela verdade e pela justiça. Então, estão vendo que nós estamos vivendo problemas de palavra. Vem alguém, fala lá uma mentira, conta uma narrativa e os outros apoiam. E mesmo a pessoa sabendo que está errado, porque tem pessoas que estão gritando, graças a Deus, né? Tem pessoas aí gritando a verdade, mostrando a verdade, provando por A mais B, mas como a pessoa acha que aquilo é conveniente para aquilo que ela acredita, ela deveria acreditar em primeiro lugar na palavra de Deus, ela aceita aquela mentira como se fosse verdade. Dói, né, irmãos? Mas é a verdade. A verdade, ela dói, ela machuca, mas ela também cura, ela tem um poder para curar. E é preciso que você está orando tanto a Deus para te revelar a verdade. Está orando tanto a Deus para mostrar para que está acontecendo isso na sua vida. Será que você não está nesse coro da mentira? Será que você não está nesse coro do engano? E será que Deus não está te dando uma oportunidade para você sair fora disso? Para você se limpar disso aí? Nós que servimos a Deus não podemos viver nesse meio da mentira, do engano, das narrativas e da maldade. Então, muita coisa sendo feita aí para destruir a vida dos outros, tá? Então, se podemos dominar os cavalos através de freios, se podemos dominar os navios através de leme, inclusive até os próprios aviões, as máquinas modernas de hoje, se podemos ir ao espaço sideral, montar ali uma estação especial onde homens podem ficar lá meses, até anos, né, se assim resistirem, se podemos até pisar na Lua, ou quem sabe até em outros planetas, por que não podemos dominar a nossa língua? Por que não podemos dominar as nossas palavras? Então esse é o questionamento que ele faz. A coisa é tão perigosa que tem uma passagem na palavra de Deus que está em 1 Reis,
capítulo 21, de 1 ao 16. Quando Acabe, ele vai lá na vinha, né, de Nabote, e ele quer aquela vinha para ele, e Nabote diz que não vai vender, porque é de família e tal, e ele volta para casa chorão, né, tristonho. Jezabel vai saber com ele por que ele está triste, por que ele está chorando. Aí ele fala que Nabote não quis vender para ele a vinha. Jezabel vai lá, arma lá com o sacerdote, com os governantes daquela área, uma situação para acusar Nabote e a família dele de crime, de conspiração contra o Estado. Ela usa o aparelho, a máquina do Estado, para condenar um homem inocente que foi morto, foi apedrejado, para dar a Acabe a vinha de Nabote de presente. Olha como a língua ela pode ser maligna e ela pode ser usada até pelo Estado, né? Quando ele quer fazer a maldade também. Por isso, o cristão ele deve ter discernimento. Não importa quem está dizendo, quem está falando. Importa se é verdade ou se é mentira. Se aquilo que estavam recebendo é verdade ou mentira. Então, quantas pessoas estão aí vítimas de falsas acusações, de conspirações, de narrativas que são sustentadas, né, por pessoas que deveriam defendê-las, protegê-las, denunciar estas coisas, mas que se omitem ou que cooperam com estas coisas. Então, é importante a gente ver o que a língua ela pode fazer. Tudo isso que nós estamos vendo aí começa pela língua, palavras, né? Coisas que estão ditas pela palavra. Aí nós vamos para a terceira parte. O humano é incapaz de dominar a língua. Vocês concordam com isso, né, irmãos? Essa pergunta retórica aí, né? Você pensar, será que eu sou capaz de dominar a minha língua? Eu sou humano, você é humano, né? Não estou falando com o robô aqui, né, irmãos? Será que eu sou capaz de dominar a minha língua? Vamos ver o que ele diz aqui. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então ele fala aqui uma coisa interessante, mais uma vez ele faz essa comparação do domínio que os homens, que nós, a humanidade, nós temos aí sobre as feras, né? Sobre as coisas da natureza, sobre a tecnologia em geral, né? Como nós conseguimos dominar estas coisas. Mas uma coisa nós precisamos admitir, porque é o começo da nossa transformação. Nós não somos capazes de dominar a nossa língua. Quando eu digo nós, eu não estou dizendo o homem interior, eu estou falando o homem exterior. Eu estou falando o homem sem a direção do Espírito Santo, ele não é capaz. Por isso nós devemos invocar a presença do Espírito Santo em nossas vidas e a verdadeira sabedoria para que nós possamos, então, dominar a nossa língua, né? Aquela impulsividade, aquela palavra que sai na hora, sem pensar, e quando viu já foi dita e já causou um grande estrago, um grande estresse. E normalmente aquela palavra vai justamente naquela ferida da pessoa, às vezes a ferida que ainda está aberta, ou aquela ferida que já estava cicatrizada, mas que quando vê aquela palavra parece que vê um chicote arrebentando, arrancando a ferida, arrancando a casca, arrancando tudo, botando para sangrar, porque foi uma palavra descontrolada, uma palavra impulsiva, uma palavra que não era para ter sido dita, mas já foi dita, e ela não volta atrás, já foi, né? A palavra ela foi lançada, né? Claro que você pode, né, se retratar, você pode pedir perdão, né, e tal, mas aquilo vai ficar remoendo no coração da outra pessoa.
aquilo vai ficar doendo, aquilo vai produzir dor, aquilo vai produzir sofrimento. E quando não, palavras mais pesadas, né? Quando palavras que geram injustiça, como já falamos aqui, mentiras, narrativas, né? Falsas acusações, e que as pessoas sequer se retratam, não retiram e vivem como se não tivesse feito nada errado. Está tudo bem, pessoas vivem dessa forma. Se estamos falando de pessoas que não têm a nossa fé, pessoas que não são convertidas, embora moralmente seja reprovável, a gente entende. O mundo é assim. Mas pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem convertidas, estarem omissas ou apoiando estas coisas, isso não é admissível. Então a pessoa precisa entender. Nós reconhecemos que o ser humano natural, o homem exterior, ele não tem a capacidade de dominar a sua língua. Mas o homem espiritual, o homem interior, o homem com Jesus, ele tem essa capacidade. Ele tem que buscar essa capacidade, porque ele tem essa capacidade. Ele vai pensar, a palavra que eu vou falar aqui agora, ela pode causar um grande dano. A palavra que eu vou dizer agora pode machucar alguém. Não, isso que essa pessoa está falando é mentira, eu não vou endossar. Eu estou vendo que as pessoas estão mentindo, eu estou vendo que as pessoas estão ali fabricando mentiras para prejudicar uma pessoa, para prejudicar um grupo. Eu não serei conivente. Pelo contrário, eu vou ser o primeiro a dizer isso aí não é verdade. Isso aí que está sendo dito não é justo. Você está sendo injusto com aquela pessoa. Você está sendo injusto com aquele grupo. Isso é ser cristão. Cristão é aquela pessoa que vive a palavra de Deus. Não é omisso e nem é conivente com a injustiça. Ele participa com a verdade. Ele vai se levantar contra a mentira. Ele vai se levantar contra a opressão. Ele vai orar para que essas coisas cessem. Então ele tem uma posição. Nós temos um posicionamento espiritual nesse mundo e nós temos que tomar. Nós não podemos ficar de braços cruzados e vendo as pessoas sofrerem, as pessoas sendo injustiçadas, as pessoas sendo maltratadas, e como se nada tivesse acontecido, como se não fosse conosco. É conosco, é o nosso próximo, é o nosso irmão. Então nós temos que tomar realmente posição em relação a isso. Então, o que fazer? Pedir a Deus, você que realmente está levando a sério a sua conversão, você que se converteu de verdade, pedir a Deus que dê sabedoria para controlar a língua. Lembra, no culto passado nós falamos que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pedir, é só pedir. Pede para Ele sabedoria que Ele vai dar sabedoria para você. Ele vai lhe dar a capacidade para que você possa então controlar a sua língua, pensar muitas vezes antes de falar, antes de colocar aquela palavra no ar, né? Antes de liberar aquela palavra que pode causar um grande estrago, pode causar um grande atrito, conflito ali, sem qualquer necessidade. Partindo então para a parte final, né, o 4, né, depois só temos resumo e conclusão. A verdadeira sabedoria vai do 13 até o 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz é que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, se a pessoa acha que é inteligente, ela mostra que é sábia, ela deve fazer isso através da mansidão, né? Através de uma vida digna, de
um proceder digno nas suas obras, aquela pessoa que ela não está ali contribuindo, né, com a justiça e não se omite diante da maldade, aquela pessoa que tem uma posição firme diante da palavra de Deus. Então, se essa é uma pessoa sábia, mas se a pessoa é aquela pessoa invejosa, né, amargurada, tem um sentimento de facção, né, nós e eles, né, pobres e ricos, pretos e brancos, né, homens e mulheres, né, nada a ver com o nosso tempo, né? Então, essa pessoa ela não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Porque não existe no cristianismo acepção de pessoas. O cristianismo são pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus pela graça de Deus e não pelos nossos méritos, por nossa classe social, cor da pele, gênero, nada disso, nada disso. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Então nós não podemos entrar nestas narrativas mundanas que causam as contendas entre as pessoas. Nós precisamos ser firmes na nossa fé e pregar aquilo que está escrito no Evangelho. Porque o que sai disso, está dizendo aqui, é de procedência o quê? Maligna, demoníaca. Porque a sabedoria do alto, primeiramente, ela tem que ser o quê, irmãos? Pura, ela tem que ser verdadeira, ela não se mistura com essas coisas, ela está baseada na verdade, né? Ela não tem esse sentimento de divisão entre as pessoas, ela não traz confusão. Olha como a gente tem confusão de toda espécie aí, de coisas ruins, tantas coisas ruins que a gente está vendo aí, porque mostrando que é a sabedoria dessa terra, a sabedoria humana, que não leva a lugar nenhum. Não é essa a sabedoria que vem de Deus. E ele fecha essa palavra aqui, dizendo que ela é plena de misericórdia. Né? O que veio a ser misericórdia, gente? É quando nós fazemos pelas pessoas alguma coisa, mesmo que ela não mereça. E tem gente fazendo pelas pessoas coisas que elas não merecem. Mas está errado porque não são coisas boas, são coisas ruins. Você julgar e condenar uma pessoa e jogar ela na cadeia inocente, isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim. Eu posso concordar com isso como cristão? É claro que não, nós não podemos. Nós temos que ter uma posição firme e de bons frutos, né, irmãos? Mansidão, amor, temperança, né? Ter paciência, saber esperar o tempo certo, ser moderado nas coisas, nas palavras, ser imparcial, irmãos. A parcialidade não vem de Deus. A pessoa está sempre querendo tomar partido para um lado, mesmo que ele esteja completamente errado, mesmo que ele esteja completamente corrompido, e a pessoa está sempre daquele lado incondicionalmente. O único lado que nós devemos estar incondicionalmente é o lado de Deus, é o lado da palavra de Deus, é o lado do Senhor Jesus. Nós não podemos estar incondicionalmente com nenhuma coisa, é condição. Se essa pessoa está fazendo a coisa certa, aquilo que ela está fazendo é aprovado pela palavra de Deus, eu estarei com ela. Se não, tchau, né? Tchau e benção, não vou seguir o meu caminho, ela segue o caminho dela. É assim, tá? E sem fingimento. Deus detesta o fingimento, a hipocrisia, dizer que ama a Deus, que está servindo a Deus e promovendo a maldade contra as pessoas, sendo omissa com a maldade contra as pessoas, é uma responsabilidade que você está tomando sobre a sua vida espiritual e sabe que cada um de nós vai dar conta dos nossos atos diante de Deus. Nós vamos dar conta dos nossos atos diante de Deus. Então é importante, porque quando a gente ouve essa palavra, é para que nós tenhamos refrigério, é para que nós cresçamos, né? É para que nós venhamos ter as nossas vidas transformadas. Você poderia até estar no engano, mas quando você ouve a palavra, você tem a oportunidade de sair do engano, você tem a oportunidade de se consertar. Deus não está chamando você aqui para te lançar no fogo eterno. Ele está te chamando aqui para te retirar de lá, para que você possa conhecer o Senhor Jesus e para que você possa ser salvo. E ele fechou, ora, é em paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O cristão, ele é pacificador. Ele não é aquele que vê o fogo, né, aceso e ele vai lá jogar gasolina, né, botar mais fogo, né, pode vir quente, que nem a música lá do cantor famoso aí, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Não é não. Tá? O cristão, ele é aquele que vai sempre
não é ser conivente, tá, irmãos? Não vamos confundir as coisas. Ele vai ser pacificador, ele vai pacificar a situação, mas não vai faltar com a verdade, não vai faltar com aquilo que agrada a Deus. Ele vai se manter sempre na palavra do Senhor. Então, essa sabedoria que vem de Deus, que gera paz, né, e gera a justiça. Essa sabedoria que vem de Deus. Então, que essas poucas palavras aqui hoje, elas possam nos mostrar como é importante a gente trabalhar a nossa língua, né? Como é importante a gente trabalhar a questão das palavras que nós falamos, e não só as palavras, né? As nossas atitudes. A gente falou no começo aqui, ensinar exige responsabilidade na primeira parte e coerência, né? Então não adianta nada, você pode até ser aquela pessoa que está muito bem na palavra. Glória a Deus por isso, né? Está muito bem, isso está certo, você está muito bem na palavra. Porém, nas suas atitudes, na maneira de você agir, está completamente apartado daquilo que você prega, daquilo que você fala. Falta coerência, não pode ser assim, porque a sua vida prega, a sua vida prega, as suas atitudes pregam. E as pessoas, elas tendem mais a olhar para as nossas atitudes, para aquilo que nós fazemos, do que para aquilo que nós falamos. Então tem que haver a coerência aí para a gente finalizar dessa primeira parte. Na segunda parte, a língua tem um poder desproporcional, né? Você viu as comparações que foram feitas, né? Do leme, do navio, dos freios do cavalo, né? Eu botei até os aviões, botei os submarinos, as espaçonaves, as estações espaciais, as tecnologias que temos aí. Tudo isso como são pequenos mecanismos, né? Que têm o poder de controlar estas coisas. E assim também, o poder da língua é desproporcional. Uma palavra pode destruir relacionamentos, pode causar guerras, pode causar grandes confusões. Então, é importantíssima essa questão de aprender a dominar a língua. E na terceira parte, depois de a gente falar sobre isso, nós falamos que só Deus pode transformar a nossa maneira de falar. Então, nós temos que buscar em Deus sabedoria para aprender a usar as palavras corretas. Então, não usar. Todo homem seja o quê? Sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Então, temos que ouvir mais, né? É até uma questão de lógica estética, né? Lógica da nossa própria genética. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só, né? Então, matematicamente, é para ouvir 2 vezes mais do que falar, né? Vamos pensar assim. E, finalizando, a sabedoria de Deus gera paz e justiça, tá? A sabedoria que vem do alto. Quando você controla a sua língua, quando você controla as suas palavras, quando você é comedido, mesmo que você sinta aquela vontade, aquele comichão de falar, mas você segura aquela palavra, né? Isso vai gerar paz e justiça. Você assim, eu não falei, graças a Deus, está tudo bem. Era um momento difícil realmente, eu fiquei muito nervoso, eu ia falar besteira, eu não falei, meu Deus, obrigado, né? Que continua operando em mim, vai me dando sabedoria. É certo que às vezes não vai acontecer assim, né? Não vamos enganar ninguém. Às vezes a humanidade ela grita mais alto e solta, então aí se desculpa, se conserta, né? E continua a vida tentando sempre se aprimorar. Paulo diz, olha, eu sei que não sou perfeito, mas continuo em direção ao alvo, em direção à perfeição. E quem é essa perfeição? É o Senhor Jesus. Então a maturidade cristã se revela no falar guiado pelo Espírito e na prática da sabedoria que vai vir lá do alto. Que Deus tenha falado ao teu coração através desta palavra, tenha trazido aí compreensão da importância do falar e principalmente do pensar e do buscar a sabedoria de Deus antes de lançar qualquer palavra, antes de emitir qualquer pensamento. Que Deus abençoe. Vou passar agora a palavra para que o nosso irmão Luiz ele faça os comentários, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Então vamos lá. O tema é complexo.
mas eu fiz poucas anotações. Vou só reforçar o que o senhor já disse. Eu coloquei aqui, tomar cuidado com o que falamos. É muito importante isso. Né? Outra coisa que o senhor falou que eu achei muito importante é que o homem domina, né, os animais, as feras, as tecnologias. Muitas vezes ele consegue até, quando eu gosto muito de ver barragens, né, quando se acumula água para poder depois gerar energia elétrica. E uma barragem é uma coisa descomunal de dominância da natureza. Na China tem umas enormes, e eu vejo que em 1930 os Estados Unidos ele fez uma enorme lá para abastecer lá o estado de Nevada, outros estados lá. Então, em 1935, aliás, quer dizer, em 1930 o homem já tinha, ele conseguia em muitos aspectos dominar essa força estupenda, né? Nós vemos quando houve aquele tsunami no Japão, que destruiu, que danificou as usinas nucleares japonesas, algumas, né? E, e essa coisa, o homem ele domina a tecnologia, ele prospera na tecnologia, ele domina as feras e muitas vezes a natureza, mas não consegue dominar a própria língua. E isso é um problema sério. E é verdade mesmo, porque muitas vezes nós estamos angustiados, é o que o senhor falou agora no final, o senhor colocou a realidade na mesa, né? O senhor comentou que muitas vezes a gente fala quando não deve, e isso acontece mesmo, infelizmente. E o senhor ressaltou uma coisa muito importante, que uma palavra, aqui tem os ditados humanos são completamente errados, né? Chumbo trocado não dói, isso não é verdade. As palavras têm poder, eu já tive experiências pessoais em relação a isso. Dando um testemunho rápido, eu fiquei anos, eu faço parte de uma associação, e a associação não ia bem, ela tinha uma liderança duvidosa, e alguns funcionários, eles, não sei porquê, sei lá, laços parentais e até mesmo perder o emprego, eles eram um braço da maldade. E eu dizia, todo dia, quando chegavam instituições, dizia, quando eu for presidente, meu primeiro ato vai ser mandar embora vocês todos. E eu falei isso durante anos. Um belo dia isso aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E é muito importante mesmo dominar a língua. E a palavra pode destruir relacionamentos, sim. Não adianta, a gente não consegue remendar, foi o que eu falei, chumbo trocado não dói. A gente remenda, mas fica a mágoa, a gente perdoa, a gente tenta jogar no mar de esquecimento, mas nós somos perfeitos. Nós reatamos os relacionamentos e tudo mais, a gente tenta deixar, mas não adianta, né? Fica aquilo, fica aquela nódoa, aquela nódoa. Outra coisa que o senhor falou que me veio à cabeça, quando o senhor estava falando, é a questão do Espírito Santo. Muitas vezes, na verdade, quanto mais nós mergulharmos na palavra de Deus, quanto mais nós crescermos, nós realmente vivermos o processo de santificação. O processo de santificação é um processo muito interessante, porque você vai levando tombos na vida, vai errando e vai se colocando diante de Deus, se arrependendo, pedindo perdão. Mas o fato, o que tem que ser entendido no processo de santificação é o crescimento. Muitas vezes você tem a consciência de que errou naquilo e você realmente cada vez erra menos. E isso não acontece. Muito do processo de santificação de uma pessoa fica no primeiro degrau e ela tem mais 10 degraus para subir, mas infelizmente não sobe porque ela se arrepende, não sei o que lá, mas ela não consegue crescer. Então, uma coisa muito importante que eu entendi é
é justamente, né, considerando que, como está na palavra, né, o fruto do Espírito Santo, vamos chamar assim, que um dos bons do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. E o domínio próprio é muito interessante, mas o domínio próprio só vem quando realmente nós temos uma experiência com a palavra, com Jesus, que é viver buscando na palavra, é dando cabeçada, não fazendo mais, é realmente crescer. Nós temos que passar pelo crescimento espiritual e não viver meninos. Muitas pessoas que com certeza estão com Jesus morreram meninos, morreram meninas, e isso não é bom. Isso não é bom. Então, o domínio próprio só vem quando nós realmente crescemos, quando nós realmente nos tornamos grandes, amadurecidos no Evangelho. E o domínio próprio é fundamental para nos dar a tal sabedoria que o senhor falou aqui no final, a sabedoria que vem no alto, não é isso? Que, que faz com que cada vez mais nós não falemos na hora errada. Uma vez eu assisti uma pregação de um pastor que eu achei muito interessante, eu achei o máximo aquilo. Ah, não, eu não levo desaforo para casa. E todo mundo ficou assim, né? Como é que o pastor diz isso? Significa que ele não tem domínio próprio, aí ele completa, ah, não, eu durmo na rua. Então eu achei muito interessante essa colocação que ele fez, né? Vem, o que a gente contar, né? Pedir, dar-se-vos-á, o Senhor falou, pedir a Deus sabedoria para dominar a sua língua, né? Ou seja, viver em constante. Não adianta a nossa vida, da mesma forma, que nós temos que nos aprimorarmos no nosso trabalho, nas nossas profissões. Eu vejo assim, a dona de casa, que eu estou falando isso porque a pessoa às vezes se sente menor porque é dona de casa. E não é. A dona de casa, da época em que eu nasci no final da década de 50, a dona de casa tinha determinadas coisas para fazer, determinados eletrodomésticos para manipular. Hoje em dia, sem se dar conta, ela mexe com micro-ondas, ela mexe com geladeira programável, ela tem um celular que ela pode, que tem um WhatsApp, ela controla os filhos, às vezes, tem as chamadas mesmo, a escola controla os comunicados. Então, por mais, cada vez mais, o homem ele cresce nisso, né? E a pessoa pode pensar, não, eu sou a mesma dona de casa. Não é, não. Você é muito mais capaz do que você pensa, se você for pensar no passado. E é a mesma coisa em questão a palavra de Deus. A palavra nos capacita, mas nós temos que viver sendo capacitados por ela. E ser capacitado pela palavra é viver mergulhado na palavra, ou pelo menos ter muita constância. Não é isso? Não adianta só dar a caminhada de domingo, que não vai fazer bem ao teu corpo. Então, a sabedoria vem da constância, né? Então, isso é muito importante. E, por fim, uma coisa muito importante que o senhor falou quase já no final, que ele deu os exemplos dos navios, né? O senhor falou dos submarinos, é isso mesmo. Tinha uma propaganda de pneus, não me lembro qual é, não estou me lembrando direito o jargão, mas era assim: potência sem controle não é nada. E é verdade. Potência sem controle não é nada, porque destrói tudo, é uma avalanche e tudo mais. Então, justamente, a língua tem um poder desproporcional, como o senhor falou. Não, um avião que leva 400 pessoas, mexe lá aquelas superfícies. Se você for comparar com a área do avião, são pequenas áreas e elas mudam toda a direção do avião. Aquela máquina poderosa que se sustenta no ar, com motores poderosos, né? Então, a língua tem um poder desproporcional. Você pode, às vezes, até brigar, dar um soco na pessoa, a pessoa ficar com um hematoma, mas a língua fere muito mais fundo, né? Então, nós precisamos. Não estou falando que a gente tenha que brigar, não. Não é nada disso.
o próprio comportamento dos cães ele é interessante nesse aspecto. Que nem sempre o que mais está latindo, agredindo, e o outro que se mantém firme, apenas fugindo das agressões, é o que acaba dominando no final das contas, né? Então, eu gostei muito, parabéns pela sua pregação e ter essa noção que a língua, o poder da língua é desproporcional em relação ao nosso corpo, ao tanto de coisas que nós podemos fazer, e a língua, né? A nossa mente, infelizmente, é contaminada e vai continuar assim até os últimos dias, mas a única maneira de irmos e desarmando isso, conseguimos refrear isso através da palavra, da meditação na palavra, no convívio com os outros irmãos, na busca incessante a Deus, no arrependimento, no pedir perdão, porque não adianta, fica lá um ferimento, você costura, tudo bem, não vai infeccionar, mas fica a cicatriz. Então, pastor, foi uma grande palavra, uma palavra edificante, fora o senhor deu também uma conotação mais aberta a isso, né? Na questão do dia a dia, na questão na vida dos nossos líderes, na questão da injustiça dos homens, muito importante isso. E então eu agradeço, devolvo a palavra ao senhor, peço que o senhor faça os concertos que têm que ser feitos, as minhas considerações, e que o senhor, né, seja abençoado e que abençoe o senhor, a sua família e tudo que aprove a Deus que o senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém, obrigado, irmão Luiz, amém, glória a Deus. Não, eu só acrescentar aqui um exemplo do que o irmão falou aí, a respeito da desproporção, né? Que eu estava vendo um relato de um acidente de avião, em que eles foram investigar as causas. E tinha um aparelho, uma peça no leme lá de direção e profundidade dele, que tinha que ser lubrificada periodicamente. E o preço desse óleo era questão de centavos, o que se gastava para lubrificar aquilo ali. E por não ter feito essa lubrificação, travou no voo, o piloto perdeu o controle do avião e centenas de vidas foram perdidas. Uma coisa completamente desproporcional. A gente entendeu, guardado as devidas proporções, lamentando, declarar a morte das pessoas, mas o perigo que é a pessoa não entender essa desproporcionalidade que a língua tem, de ferir, de machucar, de arrebentar mesmo com a estrutura do outro, né? Então a gente tem que pensar bem, né? Falar, sei que às vezes pode ser descontrolar, mas procurar evitar, né? Até mesmo isso aí, evitar palavras que venham trazer problemas, como o irmão colocou muito bem aí, destruir, né, relacionamentos, né, destruir muitas coisas. Então é importante aí, principalmente nós que estamos na fé, né, que nós já conhecemos a palavra, estamos aí pregando a palavra, estamos aí ouvindo a palavra, vamos ter esse cuidado, esse carinho, né, com a outra pessoa, de não machucar, não arrebentar. Às vezes dói mais do que um tapa, hein, gente? Dói mais do que um atropelamento, ou de uma dor física, aquela palavra que foi lançada impensada. Então, que a gente mantenha na presença do Espírito Santo de Deus, pedindo ele para nos dar sabedoria, né? Que só ele mesmo para dar sabedoria, não adianta tentar do homem natural, a gente não consegue isso não. Só ele tem essa condições de nos dar essa sabedoria para vencer essas etapas. E agora nós vamos então para aquele momento que nós participamos da ceia do Senhor, né? É um momento que a gente vai entrar na presença de Deus, vamos refletir um pouco também. Esse é o momento que a gente aproveita para, se tem alguma coisa que precisa ser consertada, né? Fala com Deus, pede perdão, conserta, né? Porque aqui está a recomendação da Santa Ceia, na epístola de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26. Vamos do 26 ao 29. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, a pessoa que participa da Santa Ceia,
ela tem que discernir, ela tem que já ser uma pessoa que se converteu, né? Que realmente crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê no perdão dos seus pecados pelo Senhor Jesus, que crê que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Tem que ser uma pessoa que já é batizada, já assumiu um compromisso público diante dos homens e diante de Deus, que ela vai seguir a palavra de Deus, que ela vai servir ao Senhor Jesus, que ela vai viver em novidade de vida. Então ela já assumiu esse compromisso público. E mesmo depois de tudo isso, ela tem que ser aquela pessoa que na hora que ela vai participar da Santa Ceia, ela faz um autoexame de si própria. E se tem alguma coisa que precisa de conserto antes de participar da ceia, ela faz esse conserto com Deus. É importante, ela não deixa de participar se ela tiver alguma coisa para consertar. Não, ela conserta e participa. Por quê? Você está dizendo, ao dizer, não, não vou participar, que você quer continuar mantendo aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiz de amargura, aquilo que está no seu coração, aquele pecado, né? Sei lá qual é o problema, mas você quer manter aquilo ali. Não, eu vou confessar, vou falar com Deus e vou então participar da ceia do Senhor. É um momento de comunhão com Deus. Nós, importante, até que Ele venha, né? Olha que coisa maravilhosa. Até que Ele venha, até que Ele volte para nós, né? Então tem que fazer uma ordenança do Mestre, batismo, Santa Ceia. É com alegria, é com reverência, né? É com muita fé que nós fazemos isso. Isso traz esperança para nossas vidas. Então vamos fazer isso com fé no nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu vou orar agora e todos nós vamos orar, é claro, e você vai aí fazer o seu conserto com Deus. Se tem alguma coisa para consertar, conserte com Deus, né? Ah, mas eu não vou orar não, porque eu não tenho nada que fazer. Ore pelo menos para agradecer, né? Se você não tem nada, que bom, hein? Que maravilha você. Mas ore então para agradecer, né? Pelo Espírito Santo por essa obra maravilhosa que Ele está fazendo aí na sua vida. Amém? Vamos fechar os olhos agora, levar o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesse momento de reverência, de fé, de obediência, à ordenança da Santa Ceia que o Senhor deixou para nós. Eu junto a minha fé com a fé de todos os irmãos, de todas as irmãs, todos que estão orando conosco agora. Essa pessoa, meu Deus, que já assumiu um compromisso público, já se batizou, sabe que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua vida, reconhece a tua salvação, o teu senhorio, está submetida à tua palavra neste momento. Ela está abrindo o seu coração diante do trono da tua graça. E ela está aí pedindo perdão, um pecado não confessado, não perdoado, uma ofensa que ela tenha feito a alguém, uma palavra que ela tenha lançado, meu Deus, que ela viu que feriu, que ela foi desproporcional, que ela foi maldosa. Senhor, ouve cada coração agora, ouve esse pedido de perdão, de restauração, de renovo, essa vida que se coloca diante do teu altar, pedindo nesse momento, Pai Santo e querido, para que seja renovada, para que seja perdoada no nome do Senhor Jesus, para que ela possa participar da ceia do Senhor. Então, meu Deus, todos esses que já aceitaram, já conhecem, já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, foram escolhidos por Ti. Esses que já batizaram, já assumiram esse compromisso público diante do Senhor, que sabem discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, posso agora participar dignamente da ceia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui participando desta ceia. Que nós possamos participar durante toda a nossa trajetória nesta terra, até o dia que o Senhor venha, ou até o dia que o Senhor nos leve, mas que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais um louvor ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de 301 da Harpa Cristã.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora segurar os elementos da Santa Ceia, vamos apresentar a Deus, né? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui o pão e eis aqui o suco de uva, representando a carne e o sangue do nosso Senhor Jesus. A carne que sofreu pelos nossos pecados e o sangue que sela a nova aliança. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti estes elementos agora. Aonde, meu Deus, estão sendo apresentados eles, seja o Teu Espírito Santo a envolver este lar, esta vida, esta casa, esta família, estes elementos, para que nós agora venhamos participar com fé, venhamos participar com confiança, com muita reverência e alegria dessa ordenança que nos deixou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Continuando aqui, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 23, o apóstolo Paulo, ministrando a ceia do Senhor, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Receba aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver, o corpo de Cristo. Receba o pão e apresente a Deus agora.
Senhor nosso Deus, eis aqui esse pão representando a carne do nosso Senhor Jesus. A carne que foi espancada, que sofreu, que passou por humilhações, tudo isso pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas transgressões. Oh, meu Deus, nós reconhecemos isso. E nós estamos aqui hoje fazendo este memorial conforme nos ordenou o nosso Senhor Jesus, para participar do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com ele. Mas nós queremos sempre ter parte, fazer parte, ter comunhão com o nosso Senhor Jesus. Então, participe agora da carne do Senhor Jesus e coma do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, receba aí na sua casa, no local em que você se encontra agora, o sangue do nosso Senhor Jesus. Apresente para ele agora. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está o copo contendo suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue da nova aliança. Esse sangue, ele não só cobre, ele retira o pecado, ele retira a culpa, ele retira as transgressões. É o sangue do sacrifício substitutivo, vicário, que nos torna santos, que nos torna puros, que nos torna redimidos, que nos torna salvos. Oh, meu Deus, oh Senhor Jesus, nós cremos e obedecemos, estamos aqui em obediência a esse memorial, a este mandamento nos deixado pelo nosso Senhor Jesus, até que Ele venha ou até que Ele nos leve. Seja tudo, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Cristo e beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício que o Senhor fizeste por nós, que não só apagou, retirou, removeu os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões do passado, mas também as do presente e até aquelas do futuro. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, renova os nossos corações, renova a nossa fé, nos fortalece espiritualmente, porque nós precisamos do nosso Senhor Jesus e reconhecemos que sem Ele nós nada podemos fazer. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos agora naquele momento em que nós fazemos aquela oração, né? Aquela oração de intercessão. O irmão Luiz vai fazer uma oração de intercessão geral, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo o coração dele, colocando aí no coração dele, né? Dirigindo a sua mente.
E cada um de nós, né, você que está aí participando conosco, vai fazer a sua oração, vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas lutas, os seus problemas, os seus propósitos, aquilo que você precisa superar, aquilo que você precisa vencer. Mas lembre-se sempre de colocar em primeiro lugar as coisas lá do alto, as coisas espirituais, irmãos. Temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo, conforme nos ensinou o Senhor Jesus, que todas as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Então, creia isso com muita fé no seu coração. Na hora que você estiver orando, lembre-se, você está falando com o ser mais poderoso de todo esse universo. Então, ore com fé, ore com determinação no seu coração, de submissão, de obediência, né? De se submeter à vontade de Deus, mas com muita fé, com muita alegria, com muita paz, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está, então, com uma palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá. Amado Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela Santa Ceia que nós tomamos. Queremos te agradecer porque o Senhor nos alcançou com o teu Espírito Santo e, através da nossa fé em Jesus Cristo, nos deu o poder de sermos feitos seus filhos. Graças a Deus por isso. Estamos aqui nessa terra como peregrinos em terras estranhas, mas somos seus filhos. Nós não somos mais desse mundo. Nós somos do reino, do teu reino, meu Deus. Então, te agradecemos muito, porque temos a noção do que o seu Filho Jesus fez por nós, através da lembrança da Santa Ceia. Eu quero colocar nas tuas mãos agora todas as nossas necessidades, todas as nossas frustrações, todas as nossas angústias, tudo que nos incomoda, e queremos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor opere em nossas vidas através do teu Espírito Santo. Nós, aqui, um do outro, nós não sabemos o que cada um precisa na sua vida, tanto na material como na espiritual, para ser suprido por ti. Mas tu sabes. Então, nós pedimos que seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade e no seu devido tempo. Quero também, meu Deus, colocar diante de ti agora o nosso Brasil e pedir, meu Deus, que o Senhor liberte o Brasil de toda mentira, de toda ideologia maligna e de toda falsa narrativa. E eu quero te pedir também que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos financeiro, do caos social. Também livre o Brasil da miséria, da fome e de tudo que é mal. Eu quero lhe pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque nos corações dos nossos representantes legais, para que se arrependam dos seus pecados e venham ter a consciência de que estão lá para nos servirem e não para se servirem de nós. Eu quero te pedir que o Senhor não permita mais que as indústrias no Brasil continuem fechando. Pelo contrário, eu quero lhe pedir que o Senhor renove as indústrias, que as indústrias voltem a serem abertas aqui no Brasil, prosperando para que possamos nos alimentarmos e alimentarmos a muitas outras nações. Também peço que o comércio se desenvolva, bem como a prestação de serviço. Abençoa o Brasil, liberta o Brasil e não permita que venhamos perder a nossa liberdade de expressão. Nos liberta de toda autocracia. Quero também clamar por segurança e para todas as pessoas que
que vão para todos os teus filhos, que vão aos hospitais, que vão aos presídios e a outros países para levar a tua palavra. Que o Senhor os guarde e proteja. E por fim, eu quero lhe pedir pelo Estado de Israel, seja o Senhor a guardá-los, protegê-los e separá-los também do mal. Peço que o Senhor nos conceda um restante de domingo abençoado, que possamos ter um domingo de paz e de tranquilidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença desse Deus maravilhoso, né, e pedir a Ele que abençoe essa semana que está se iniciando hoje, né? Essa semana que nós iniciamos aí no dia de hoje. Então, mais uma vez, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de ministrar o culto ao Senhor, a Santa Ceia. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. E agradecendo pela semana abençoada, maravilhosa, que o Senhor também nos concedeste. Muito obrigado por tudo. Eu quero, nesse momento, colocar diante do Senhor a vida desta pessoa que está orando comigo, a sua casa, a sua família, todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Para que o Senhor abençoe, Pai, essa semana que está se iniciando hoje, que o Senhor guarde, proteja, livra, meu Deus, de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, segundo a tua soberania, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela possa, juntamente com os seus, ter uma semana muito abençoada na tua presença, um restante de domingo cheio de paz, cheio de alegria, debaixo da tua santa e gloriosa proteção. E ao término deste culto, meu Pai, leva a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção, então, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus abençoe, que você tenha aí um restante de domingo cheio da presença de Deus, de muitas bênçãos, de muitas alegrias, uma semana de vitórias, que Deus te conceda uma semana de vitórias, uma semana de alegria, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.